sejam bem-vindos. Hoje nós iremos falar aí um pouquinho, então, na parte teórica, as noções básicas e diretrizes para o vídeo digital. Então, vou aqui com vocês dar início. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem retornar aí com as perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, um dos termos que a gente vai aprender aqui, que a gente vai ver, são a questão do sistema de cor digital. Então, vocês terão que se habituar a essas siglas, RGB, que é o sistema de cor digital, que nada mais é do que o Red, Green, Blue, como vocês podem ver aqui. Hoje em dia, a gente tem as entradas HDMI. O que elas fizeram? Elas uniram o vídeo com o áudio. E o vídeo quer dizer esse sistema de cor que vocês estão vendo aí. Bom, então estejam habituados com este nome. Segundo tópico que a gente vai falar agora é o tipo de varredura de vídeo. Por que essa informação é importante, tá? Antigamente, né, via-se muitos vídeos no modo entrelaçado. Por quê? Porque o entrelaçamento é uma técnica desenvolvida para transmitir os vídeos, os sinais de televisão, usando uma banda larga limitada. Então, antigamente, para se chegar um vídeo ou qualquer que seja, qualquer informação audiovisual numa televisão, tinha que passar por esse pacote aqui de entrelaçamento. Hoje em dia a gente não precisa mais disso, né? Então, mas é importante ainda saber por que que existe isso, porque ainda tem essa questão de transmissão. Por que que isso é importante? Porque lá nos editores de vídeo vai aparecer essas informações para vocês. Então, o P diz respeito ao progressivo e o I diz respeito ao entrelaçado. Para que vocês tenham uma experiência visual sobre o que eu estou falando, vocês vão fazer um exercício, vão fazer uma pausa no vídeo de vocês agora, e vocês vão clicar nesse link que vai estar disponível no PDF para vocês, e vai assistir esse curta, né, de 18 minutos, mas não precisa necessariamente assistir tudo, mas para vocês terem uma experiência visual do Esta Não É Sua Vida, de Jorge Furtado, porque esse vídeo possui uma varredura entrelaçada. Então é importante que vocês tomem um pouquinho do tempo de vocês para entender isso aqui, esse tipo de informação que pode ser nova para vocês nesse início de curso. Então, pega um tempinho aí para vocês entenderem o que significa aí varredura de vídeo e qual a experiência estética que vocês vão ter a partir dela. E guardar na cabeça de vocês que a maioria dos vídeos hoje em dia a gente utiliza a progressiva ou a não entrelaçada. Próximo tópico de vocês entenderem é a relação de aspecto. Eu coloquei duas imagens aqui para ilustrar e uma imagem de uma câmera, por quê? Porque a relação de aspecto está diretamente ligada à proporção entre a sua largura e a sua altura. Ela é expressa geralmente por números separados por dois pontinhos. Isso tem a ver com o tamanho do sensor de uma câmera, por isso que eu coloquei aqui também. Então, esse tipo de informação vai aparecer para vocês no editor de vídeo, na hora que você for configurar a tua câmera para fazer uma filmagem. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem várias telas e dentro dessas telas também as faixas pretas, né? Então, aqui tem a 16:9 na sua íntegra. Então, como que ficaria uma 16:9, por exemplo, dentro de uma tela 4:3 na relação de aspecto? Ou como que ficaria uma 4:3 dentro da 16:9? Então, se você não quer perder informação do vídeo, vai utilizar a faixa preta. Por que que eu falo isso? Porque se você for lá no YouTube pesquisar, sei lá, um vídeo do Chaves das antigas, pode ser que você encontre o vídeo nesse aspect ratio. Por quê? Porque de repente não foi masterizado. Enfim, esse vídeo que eu falei para vocês aqui é o do Jorge Furtado, ele tá na relação de aspecto 4:3. Então é importante vocês entenderem que os vídeos antigos, antes da resolução das televisões digitais, elas tinham aspect ratio 16:9. Hoje, desculpa, 4:3. Hoje em dia, muitos materiais já foram remasterizados, né? Tem até arquivo em Blu-ray, e aí já foi meio que transformado, deixado aí para a resolução digital. Vou pôr mais alguns exemplos aí para vocês. Essa tela aqui de baixo é a famosa tela do cinema.
né? É a resolução de aspecto utilizada nos filmes, e que é 21:9. E aqui a gente também tem as telinhas de celular. Por exemplo, o aplicativo de rede social Instagram, ele utiliza o formato Square, que é esse formato que vocês estão vendo aqui, que é 1:1, que é o quadrado. Então, às vezes você tá lá fazendo sua filmagem com seu celular, e é importante você saber que para que serve cada resolução, onde você vai utilizar, qual vai ser a estética do seu filme, ou se os materiais brutos que você está recolhendo está tudo em 4:3 e você quer deixar todos em 16:9, para que a tela final seja essa experiência, então é importante saber o tamanho de cada um deles. Agora vejo vocês, eu coloquei aqui o print do filme Menina de Ouro, e aí vocês vão responder para vocês mesmos qual é a relação de aspecto desse filme, com base no que a gente estudou aqui, tá? Então, é um exercício para vocês gravarem na mente. A gente só vai ficar prático naquilo que a gente praticar. É até repetitivo, mas é isso mesmo, ó. Esse também é um outro filme aqui, Unice, aí também é uma relação de aspecto diferente, e é importante vocês sempre irem se habituando com esse tipo de informação. Próximo tópico que a gente vai falar aqui é do pixel. O pixel nada mais é do que a unidade de medida para vídeos digitais ou qualquer sistema digital. Nós estamos acostumados, vamos colocar um exemplo aqui, o 10:15, ele é voltado para impressão, print, e o pixel ele é para formatos digitais. Ele é a menor unidade de cor, então esse pixel aqui, ele vai ficar aqui dentro, que vai ser repetido aqui, que vai ser repetido aqui. Quanto maior o número de pixels, lógico que mais definição. Por isso que é isso importante, na hora que você compra uma câmera, sei lá, você vê lá quantos megapixels tem aquela câmera, a resolução dela, está diretamente ligada à quantidade de pixels que essa imagem vai projetar. Obviamente que quando você coloca o zoom numa imagem, você vai começar a ver isso aqui porque é uma menor unidade de cor, tá? Então é um encontro mesmo dessas linhas horizontais e verticais. Por que que eu tô falando isso? Porque agora a gente vai entrar no tamanho do quadro, que também está ligado à resolução, que até antigamente a gente encontrava só resoluções menores, né? Com o avanço da tecnologia. Hoje o mínimo se esperado para um vídeo aí, o YouTube aceita vários tipos de resolução aqui, mas o mínimo se esperado é esse tamanho de quadro, porque hoje os celulares já gravam nesse tipo de resolução. É importante saber porque quando você compra a câmera, às vezes ela está configurada num tal de um standard, né? Que eles chamam de padrão. Aí você tá lá no padrão da câmera, que é isso, e sua câmera grava em 1080 pixels, né? P, aliás. E aí você tá no formato padrão, você não configurou sua câmera e ela vai filmar com a resolução padrão, sendo que a sua câmera pode filmar numa resolução melhor ainda. Então é importante vocês saberem essas informações para dar um set, uma configuração antes de iniciar o trabalho aí no celular, enfim, qualquer outro lugar, até mesmo na hora de editar o seu vídeo. Aqui a gente tem uma tabela com todas essas informações juntas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode ter o mesmo tamanho de quadro, tá vendo? A mesma resolução, só que com varreduras diferentes, tá? Entrelaçada e progressiva. E o aspect rate delas é a resolução do cinema, né? Quer dizer, desculpa, resolução 16:9. É a relação de aspecto. Então é importante saber que essas informações sempre vão estar comumente nos olhos de vocês, tá? Então eu estou jogando várias informações aqui que vocês vão ir assimilando aos poucos, mas que é importante para a gente dar um start aí na edição de vídeo digital. O próximo tópico aí para falar de termos, enfim, é o FPS, que significa quadros por segundo, frames por segundo. Essa foi uma das imagens mais icônicas da história, quando foi capturado, enfim, um movimento de verdade. Antigamente as pessoas não tinham uma noção, não era perceptível.
E como que a gente conseguiu todos esses detalhes? Através do vídeo, né? A gente tem aqui a tela do vídeo. E basicamente todas essas fotinhas, elas vão passar no intervalo de 1 segundo. Então, a gente tem aí no mercado, então a gente está aqui, né? A tela do vídeo, esse é o vídeo que você enxerga. E aí, em 1 segundo, vai passar uma quantidade de fotos aqui nessa tela e você vai enxergar o movimento. Então, basicamente, a gente tem aí o padrão de 24, o de 30 e o de 60 frames por segundo. Então, obviamente que aqui passou 24 fotos para em 1 segundo você viu esse movimento, esse galope, por exemplo. Se você filmou com a sua filmadora em 60 frames por segundo, quer dizer que você vai ter mais informação dentro de 1 segundo. Então, vou ter 60 fotos dentro de 1 segundo. Então, essa informação é importante, porque se você quer fazer um slow motion, uma câmera lenta, você vai deixar mais lento o seu vídeo, você tem mais informações de vídeo para que aquele efeito fique legal. Agora, se você vai fazer uma câmera lenta com 24 fotos dentro de 1 segundo, vai dar aquele famoso lag, aquele bug. Por quê? Porque aqui tem uma quantidade mínima de fotos dentro de 1 segundo que você pode se destituir dela. Pode parecer meio nó na cabeça para quem está iniciando ou algo repetitivo para quem já está meio avançado, mas é importante saber essa informação também. Olha só, a gente vai falar agora de compressor e descompressor, e aí eu volto na informação do frames por segundo e aonde ela aparece. Tudo que a gente grava, que a gente edita, tem um processo, né? E aí tem umas etapas que eu chamo, que aqui a gente chama do material bruto. Então, você filmou no celular, que te deu um vídeo no formato MOVI ou MP4. Você filmou numa câmera da Panasonic e ela te deu um formato de arquivo MTS. Então, imagine que você está com todos esses arquivos brutos, você editou, só que você precisa distribuir esse vídeo, que é a fase final. Então, início e a fase final. Então, nesse processo, tem que ter um compressor. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses vídeos que você trabalhou, áudio, enfim, tudo que você trabalhou, ele vai comprimir, deixar com qualidade e exportar num único formato para que seja assistível. Então, ele vai comprimir esse tipo de arquivo, né, para que ele rode. E é importante saber isso, por quê? Porque na fase de exportação do seu vídeo, você precisa escolher um codec. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo do codec H264, que é o mais utilizado, o mais famoso. Então, vamos lá, vamos interpretar essa tabela. Aqui a gente está com um vídeo de 1080p, ele vai ser exportado em 60 frames por segundo, e ele tem um total de tempo de 14 segundos. E aí aqui a gente tem 3 tipos de codec, o H264, que é o mais famoso. Então, qual que vai ser a expectativa do tamanho desse vídeo? Ele vai ser um pouco mais leve em relação aos demais, enquanto que o mesmo vídeo de 14 segundos no codec H264 vai gerar um tamanho de alocação de 41 MB, o ProRes, com o mesmo vídeo, mesmo tempo, vai gerar um formato de arquivo 469 MB, obviamente que bem maior do que o H264. Tá? Então é importante também saber a taxa de velocidade para isso. Então, aqui você levaria, dependendo do computador, alguns dias, e aqui, de repente, algumas horas. Então, isso também vai muito do formato de exportação e para onde você quer exibir. Só que os mais utilizados, né, como eu disse para vocês, é o H264. E aí aqui o frames por segundo. Vamos interpretar esses dados agora pela diretriz do YouTube. Então, vocês vão ter um tempinho agora para fazer esse exercício, para finalizar tudo que a gente viu aqui nessa aula. Então, vocês vão entrar neste link do YouTube. Todo mundo que envia vídeo no YouTube, né? Todo mundo que vem ver isso aqui, mas é importante você entender tudo. A gente não falou de codec de áudio, porque na edição básica que a gente vai fazer, o programa ali não tem
essas informações, mas qualquer programa de edição de vídeo vai ter todas essas informações e é importante você saber uma por uma. Então, vocês vão lá nesse link, vai gastar um tempinho aí para abrir todas essas abas, tá? Fazer leitura desse documento e entender o container. Ah, eu vou exportar meu vídeo em MP4. Ele vai estar neste codec. Qual que é o frame rate, né? Qual que é a taxa, qual que é a resolução em proporção? Ah, 16:9. E aí você não vai enviar um vídeo para o YouTube, você só vai analisar esses dados e assimilar tudo que a gente viu nos slides anteriores, tá? Outro exemplo, você tá lá, vai inscrever o seu filme num festival. E aí você gravou o seu filme, esse mesmo filme você vai distribuir no festival, você vai mandar depois para o YouTube, você vai mandar lá no WhatsApp. E aí, como é que você manda? Você não consegue mandar um vídeo no WhatsApp que foi exportado para o YouTube. Então é importante entender que cada codec, cada tipo de arquivo, ele vai ter uma informação e um tamanho diferente. Então, por exemplo, neste festival aqui, eles estão pedindo o seguinte, que você envie um vídeo no formato MOVE ou MP4. Se for MP4, tem que ser nesse codec e nessa resolução. Eles não aceitam vídeos menores do que 1080p, como eu falei para vocês, hoje é o padrão, visto que a gente já tem 4K, né? Então é importante saber essa informação caso vocês queiram dar uma olhada aqui nos editais, enfim, tem vários editais na internet que vocês podem estar verificando essas informações. E aí, para a gente dar uma finalizadinha aí, é importante, já que a gente falou de tipos de arquivos, que na esfera do vídeo, do áudio e da imagem, existem milhares de tipos de arquivos. Eu listei aqui os mais famosos para vocês. Obviamente o MP4, que é universal, o MP3, que é para áudio, e o JPEG. O PNG é um tipo de imagem com fundo transparente. Você vai ver logos, enfim, várias informações de identidade visual com ele. O GIF já é uma imagem, um tipo de imagem animada para web. E aí o WAV é um formato de arquivo, por exemplo, que ele é bem mais pesado do que o MP3. O MP3 eleva em questão de MB. Você vai pegar um áudio extraído de um CD, vamos supor lá, vai estar com 150 MB, um áudio de 3 minutos. Enquanto que no MP3, 3 minutos, sei lá, vai estar dando, sei lá, no máximo uns 10 MB com qualidade, com a taxa de qualidade. Então, esses tipos de arquivos, eles dizem muito sobre um arquivo, né? Parece até repetitivo, mas é isso aí. Uma dica que eu dou para vocês é que quem não conhece o VLC, pode baixar ele para celular, para computador, ele é gratuito e ele é um dos melhores players de vídeo que eu já vi, conheci, e ele também é um codec, tá? Então, ele suporta todo tipo de arquivo. Às vezes você pegou um arquivo aí para editar, não tá abrindo o seu computador, e aí você acha que ele está corrompido, de repente é que seu player não vai rodar aquele codec ou aquele vídeo, aquele tipo de arquivo. Ah, eu baixei .mkv. Esse ponto .mkv, não sei se vocês já viram, né? Ah, não abre. Ah, o ponto .mts não abre. Ah, meu computador só abre AVI. Então você precisa de um codec, tá? Então, codec não, um player, né? Baixa esse player aí que ele vai resolver sua vida. Essa foi a aula de hoje. Façam os exercícios e a gente vai para o próximo capítulo.